Olá, chamo-me Teresa Cruz e Silva e sou de Moçambique. Que no âmbito do enquadramento teórico que vos tem sido dado pelo curso, tiveram já oportunidades várias de discutir diferentes experiências do Sul, desde a América Latina, passando por África, Palestina e muitos outros lugares, aceitando o desafio trazido por Boaventura de Sousa Santos sobre a necessidade de fazer uma ruptura com as formas ocidentais modernas de pensamento e ação, aceitando a ideia da diversidade epistemológica do mundo e o reconhecimento de uma pluralidade de formas de conhecimento, assim como a necessidade de resgatar as experiências de resistência ligadas à criação de expectativas sociais possíveis para poder construir alternativas. E é justamente sobre as possibilidades de construir essas mesmas alternativas e os desafios que se colocam quando estamos diante de formas desiguais de poder que tratamos a aula de hoje. Vamos partir de um estudo de caso que ocorre em Moçambique, na África Austral, com o tema Resistências ao Modelo Corporativo, para questionarmos se é possível e como construir alternativas. Das referências bibliográficas que receberam, entre textos de caráter obrigatório e textos de caráter opcional, é possível ver que os textos que fazem o enquadramento teórico que recomendamos para a leitura já foram discutidos algumas vezes em outras aulas. Hoje vamos partir de uma realidade para um enquadramento teórico através de um estudo de caso que será apresentado num vídeo a seguir. O processo da nossa discussão está facilitado em muito pelas outras aulas já realizadas e pelas discussões que tiveram lugar nessas mesmas aulas. Na literatura recomendada, acrescentei alguns textos opcionais e, sobretudo, um documentário que ajudará na discussão deste tema a quem quiser aprofundá-lo. Esta aula está basicamente dividida em duas partes. A primeira parte começará com a apresentação de um vídeo que nos ajudará a fazer algumas reflexões. Para além desta pequena introdução que eu estou agora a fazer, esse vídeo será precedido de uma introdução explicativa para fazer o enquadramento contextual do mesmo. A segunda parte da aula levantará questões para reflexão e algumas perguntas que vocês poderão discutir com o apoio dos monitores. Vamos então à primeira parte da aula para percebermos em que contexto é que nós estamos a apresentar este vídeo. Podemos então começar por dizer que este vídeo trata de um processo de desterritorialização e ao mesmo tempo de desidentificação ligado à indústria extrativa, ou seja, mais concretamente sobre os impactos da exploração de gás natural, onde se podem ler as narrativas de vários atores envolvidos neste processo de deslocamento forçado, tais como os desapropriados da terra, a empresa multinacional e os representantes do governo. Vamos então fazer uma brevíssima contextualização do espaço em que ocorrem estas filmagens. Moçambique é um país que está situado a sudeste do continente africano. É banhado pelo Oceano Índico a oriente, a norte pela República da Tanzânia ou Tanzânia, como podem ver no mapa, a noroeste pelo Malawi e pela Zâmbia, a oeste pelo Zimbábue e a sudoeste pela Suazilândia e pela República da África do Sul. De acordo com os últimos dados do censo,
A população deste país é de 28.861.863 habitantes. Parece-me ser importante referir, também para a compreensão deste vídeo que vamos apresentar, que Moçambique se situa na rota dos países com grandes reservas de gás natural. Na província de Cabo Delgado, como vocês poderão confirmar no vídeo que se segue, no norte de Moçambique, para além da indústria de gás, existem outros interesses em jogo na exploração mineira, como a ocorrência de rubis, ouro, grafite, outros minerais e outros hidrocarbonetos para além do gás natural. Com estas novas indústrias, nasceram rápidas alterações de caráter económico e social, quer nos distritos diretamente afetados pelas suas atividades, quer na capital desta província, com impactos positivos e com impactos negativos. Assim, se é verdade que se criaram novas oportunidades de negócio e emprego, no peso da balança, os aspectos negativos têm um impacto muito maior. E estes aspectos negativos afetam particularmente as populações mais vulneráveis e a médio e longo prazos terão efeitos nocivos sobre o meio ambiente, nem sempre reversíveis. Há 4 aspectos a ter em conta na leitura deste vídeo, que trata de um processo de reassentamento de populações expropriadas das suas terras e impossibilitadas de ter acesso ao mar para a pesca. O primeiro, a mobilidade populacional forçada, com os reassentamentos para novas áreas, num processo de desterritorialização para a criação de um novo território e no processo de desidentificação com a criação de novas identidades. A província de Cabo Delgado é marcada por índices elevados de analfabetismo. Os últimos dados disponíveis indicam que nesta província mais de metade da população não sabe ler nem escrever em qualquer língua e que mais de metade da população com mais de 14 anos nunca frequentou a escola. Decorrentes deste estudo, também parece-me importante, antes de vermos este documentário, mencionar alguns aspectos. Primeiro, a desterritorialização e a construção de novos territórios provocada pela indústria extrativa não tem em conta aqui ou em qualquer outro lugar de Moçambique, que estamos perante processos de construção e desconstrução de identidades, onde a produção de um novo território afeta as comunidades e os seus espaços sociais. Assim, embora em contextos e espaços diferentes, hoje, como ontem, parece haver uma repetição da história, quando as estratégias que levam ao deslocamento forçado das populações se ligam à luta pelo poder. Trata-se, pois, de tomar de empréstimo Boaventura de Sousa Santos sobre o regresso do colonial abissal, onde o poder das corporações económicas e a aliança ou subordinação do poder do Estado é traduzida nas práticas utilizadas pelas empresas. Segundo, o regresso do colonial manifesta-se com mais evidência com a presença das transnacionais ligadas à indústria extrativa ou ao agronegócio. Quando o Estado se aliena do seu papel na defesa dos direitos humanos dos cidadãos frente às transnacionais, o resultado é uma restrição na definição de políticas públicas, sobretudo nas suas formas de aplicação. A perda de soberania é assim marcada pela perda do controle da terra, da água e até da regulação social, onde a parte mais forte, neste caso, as multinacionais, acaba por determinar o modo de vida das comunidades,
sem a sua participação ou contra os seus interesses. Estamos assim diante de um processo de expansão do capitalismo que leva a múltiplas formas de dominação através do poder económico, político, jurídico e até do cultural, se considerarmos o paradigma neoliberal. É uma situação sem precedentes que transforma a luta contra as multinacionais num processo desigual de poderes. Mas há que ter estratégias destinadas a construir alternativas para uma vida digna. Tal como nos diz Jacques Desplechin, transformar as estruturas de dominação e garantir a tomada autónoma de decisões, construindo possibilidades de cidadania, são aspectos fundamentais. E como acrescentaria Sousa Santos, criando expectativas sociais possíveis, resgatando as experiências de resistência para construir alternativas. Em Moçambique, começam-se a desenhar com cada vez mais força as lutas pelos direitos dos cidadãos expropriados das suas terras. Mas trata-se de uma longa batalha, o que traduz as preocupações pela presença e impactos negativos múltiplos das transnacionais sobre as economias e sociedades do Sul, que se refletem de maneira preponderante em iniciativas de denúncia e propostas que vão desde a sociedade organizada e ações à escala internacional. É, pois, preciso construir as possibilidades de cidadania e garantir a tomada de decisões autónomas sem imposições e controle dos recursos em função dos objetivos nacionais que devem estar vinculados a um bem comum. São as múltiplas experiências de resistência que oferecem a esperança sobre a nossa capacidade de construir novos modelos alternativos de vida. As aprendizagens e experiências em curso em vários países do Sul ajudam-nos a refletir sobre como procurar resistências e criar alternativas. O documentário que vamos ver tem a duração de quase 18 minutos. A questão principal que é discutida nesta aula, a partir dos exemplos, é como se faz a triangulação entre as empresas transnacionais, o Estado e as comunidades afetadas pela indústria extrativa. É, portanto, necessário refletir sobre as experiências que vêm do país de cada um de vocês e quais os pontos em comum que é possível encontrar, os avanços que se fizeram em cada lugar na luta contra este sistema de dominação. A partir do enquadramento teórico proposto da experiência dos vossos países e dos estudos de caso que vocês conhecem, podemos perguntar se é possível construir alternativas e como.